Olá, meu nome é João Victor Orestes de Souza, sou aluno do Seminário Presbiteriano Brasil Central, no primeiro ano. Esse é um trabalho para a disciplina de hermenêutica e nós vamos tratar sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Vamos lá. Jacques Derrida nasceu em 15 de julho de 1930, na Argélia Francesa, numa família judia sefardita. Por conta disto, na sua juventude ele sofreu discriminação em virtude do regime antissemita de Vichy, que é conhecido oficialmente como Estado francês, um regime autoritário, um regime totalitário na época. E isso acabou mudando muito o seu pensamento filosófico e os seus conceitos a respeito de linguagem, a respeito de poder também. No futuro, ele estudou na renomada École Normale Supérieure, em Paris, e acabou depois também lecionando em outras renomadas instituições, como a Universidade de Yale, em Johns Hopkins, na Irvine também, e em outras instituições muitíssimo renomadas e prestigiadas. Entre as principais obras do autor, podemos citar a Gramatologia, que foi utilizada para este trabalho, a Escritura e a Diferença também, a Voz e o Fenômeno e Políticas da Amizade. Em todas essas obras, Jacques Derrida acaba aplicando um pouco dos seus conceitos do desconstrucionismo. Dentre suas influências, podemos citar Heidegger, Husserl, com quem ele teve inclusive contato durante sua formação na École Normale Supérieure. Também podemos mencionar Freud como influência e Ferdinand de Saussure, que é o pensador estruturalista e contra o qual Jacques Derrida combate no seu pensamento desconstrucionista. Quanto ao contexto da época, mencionamos que o pensamento desconstrucionista surgiu na pós-modernidade, em um momento de grande crise da verdade objetiva, e o desconstrucionismo também é um tipo de pensamento subjetivista da verdade. Surgiu no final da década de 60, em meio a um cenário de contestação cultural e política muito grande. Podemos citar, por exemplo, maio de 1968, ocorrido na França, um tempo de grandes protestos, quase uma guerra civil e de questionamento das instituições, das autoridades instituídas. Podemos mencionar também a Guerra do Vietnã, um momento de barbárie e de questionamento e também contestação cultural e política. Também podemos mencionar que surgiu em ataque às pressuposições estruturalistas de Ferdinand de Saussure, como já mencionado anteriormente. Quanto ao seu conceito, podemos mencionar que o desconstrucionismo é uma prática de leitura que busca desvendar paradoxos e contradições no texto a partir da autodestruição. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes menciona que é uma forma de subjetivismo ou até mesmo de niilismo. Subjetivismo por quê? Vamos explicar. O primeiro elemento a pensar no desconstrucionismo é a aporia, ou seja, uma contradição, um impasse, uma dificuldade. O desconstrucionismo afirma que o texto ele não é autossuficiente, ele também não é neutro, mas ele sempre haverá uma contradição, um impasse, uma dificuldade, a partir do que ele chama de jogo da différance, ou da diferença. Como assim? De acordo com Jacques Derrida, um signo, um significante, uma palavra, não possui um significado intrínseco a ela, não possui um sentido intrínseco a ela. Uma vez que esse sentido, esse sentido inicialmente pensado para esse signo, sempre poderá ser adiado a partir de novas informações que são acrescentadas ao texto, à palavra. Então, o intérprete, o leitor do texto chegará, vai pegar o texto, ler o texto, pegar uma palavra e perceber que o significado daquela palavra pode ser adiado, o sentido daquela palavra pode ser adiado a partir de outras informações que o próprio intérprete pode atribuir àquele texto, pode atribuir àquela palavra. Então, de certa forma, a palavra nunca possuirá um sentido final, uma vez que cada vez mais informações podem ser acrescentadas àquele termo, àquele signo. Da mesma forma, não haverá um sentido intrínseco ao texto, intrínseco ao signo, uma vez que só será possível perceber o sentido daquele signo quando analisados outros signos, outros termos que não foram que não foram escritos, que foram omitidos, outros textos, outros signos que não foram mencionados. A partir disso, é possível perceber algum sentido para um signo, se é que existe algum sentido para esse signo, uma vez que esse sentido sempre poderá ser adiado a partir de novas informações
que são acrescentadas, que são apresentadas ao signo. Por conta disso, Jacques Derrida afirma a ausência da presença, a ausência da metafísica da presença. Ele critica as oposições binárias, a hierarquização de termos da metafísica ocidental. O pensamento da metafísica ocidental anterior acreditava que a realidade ela existia a partir de de um pensamento binário, certo, errado, bem e mal, luz, a escuridão. Jacques Derrida, com esse subjetivismo, quer quebrar com isso. Não existem essas oposições binárias, nem mesmo a hierarquização ou a prevalência de um termo sobre o outro, uma vez que esses termos não possuem um sentido intrínseco a eles. Esse sentido sempre poderá ser adiado a partir de novas informações acrescentadas, e esse sentido só poderá ser percebido quando analisado um termo, um signo que não foi mencionado, que foi omitido. Então, é um pensamento realmente bem subjetivista e a ausência de uma presença, então, de uma presença de sentido para o signo. Por conta disso, ele afirma que não há nada fora do texto. O texto é quem cria a realidade. Não existe uma realidade que o texto representa. Não existe uma realidade, uma presença real que o signo representa. O texto ele vai formar a sua própria realidade a partir das informações que forem sendo acrescentadas a ele e a partir daquilo que foi omitido no próprio texto, se é que o texto vai possuir algum tipo de realidade, algum tipo de presença real, né? Então, se trata de um pensamento bem subjetivista que parte justamente dessa ideia de desconstrução do texto e do seu sentido. Podemos perceber esse pensamento estruturado em uma citação do autor no seu livro Gramatologia. Ele diz assim: a racionalidade, mas talvez fosse preciso abandonar esta palavra pela razão que aparecerá no final desta frase, que comanda a escritura, sim ampliada e radicalizada, não é mais nascida de um logos e inaugura a destruição, não a demolição, mas a dessedimentação, a desconstrução de todas as significações que brotam da significação de logos. É justamente o autor falando que a palavra, o signo, não possui um significado intrínseco a ele. Esse significado é desconstruído. Justamente, o texto é desconstruído justamente por conta daquilo que é mencionado, daquilo que foi mencionado a respeito do pensamento do autor. Bom, em se tratando da influência do desconstrucionismo nas escrituras, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes afirma que, desde a década de 80, existe uma certa influência nos estudos bíblicos. E também afirma que é uma ferramenta hermenêutica utilizada por grupos minoritários para afirmar que as Sagradas Escrituras são racistas, que a Bíblia é sexista, é misógina, a partir daquilo que foi escrito, e eles buscam, portanto, desconstruir o sentido das Escrituras. Apesar disso, Gerald Bray, no seu livro História da Interpretação Bíblica, afirma que é um pensamento muito obscuro e esotérico para fazer sentido para a maioria dos intérpretes bíblicos. Então, apesar de haver uma influência, uma certa influência, é uma influência bem minoritária e os intérpretes mais sérios, e a grande maioria deles, dos intérpretes das Escrituras, não aplicam esse tipo de hermenêutica nos seus estudos da Bíblia, né? Justamente por ser um pensamento muito obscuro para fazer algum sentido. Quanto ao que se pode aproveitar no desconstrucionismo das escrituras, na hermenêutica das escrituras, podemos mencionar alguns elementos, mas com seríssimas restrições. O primeiro deles é o reconhecimento dos pressupostos pessoais do intérprete. O desconstrucionismo afirma que todo intérprete lê um texto a partir de uma perspectiva situada. O intérprete pega o texto a partir já com algumas convicções, já com alguns pressupostos pessoais. A ideia seria, então, pegar o texto e desconstruí-lo, levando em consideração os pensamentos já expostos do desconstrucionismo. A partir disso, nós podemos concluir que nós devemos examinar as escrituras também nos abstendo dos nossos pressupostos teológicos, culturais e pessoais a um primeiro momento, justamente para buscar o sentido literal das escrituras e, a partir desse sentido, perceber se os nossos pressupostos estão corretos ou não, se os nossos pressupostos são apoiados
pelo sentido literal das Escrituras. Então, não são as nossas convicções culturais, pessoais, teológicas que guiam a interpretação, mas sim a interpretação das Escrituras que guiam as nossas convicções. Então, seria então não impor as convicções ao texto, mas sim o texto às convicções. Um segundo elemento que é possível aproveitar é a atenção ao poder da linguagem. O desconstrucionismo destaca que a linguagem molda o pensamento. Isso pode ser útil para o intérprete bíblico perceber como traduções, como tradições, como algumas escolhas exegéticas podem acabar moldando ou distorcendo também a recepção do texto bíblico. E a partir desse elemento do desconstrucionismo, nós podemos utilizá-lo para chegar a uma exegese, a uma interpretação das escrituras. Quanto ao desconstrucionismo e quanto ao que deve ser rejeitado no desconstrucionismo, na hermenêutica das escrituras, podemos mencionar que como método hermenêutico ele é completamente irreconciliável com o conceito de verdade divina absoluta, conforme afirma também o reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Alguns elementos do desconstrucionismo que devem ser rejeitados, primeiro, relativismo semântico. Como já mencionamos, Jacques Derrida acredita que a semântica de um texto é completamente relativa, uma vez que o sentido de cada signo pode ser adiado a partir de novas informações que são apresentadas, e também esse sentido não está intrínseco ao signo, uma vez que, para perceber o sentido de um signo, é necessário analisar outros signos que não foram mencionados. Isso fere a doutrina da inspiração. Acreditamos que as Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas por Deus e, portanto, não há um relativismo semântico. A semântica é certa, a semântica é uma só e ela é inspirada por Deus, e por conta disso, cabe ao intérprete bíblico buscar essa semântica, buscar esse sentido. Segundo ponto, multiplicidade infinita dos sentidos. Conforme vimos agora, Jacques Derrida e o seu pensamento desconstrucionista acredita que há uma multiplicidade infinita de sentidos para um signo, de significados para um significante, nesse ciclo eterno e vicioso. Isso fere a verdade do sentido original. Acreditamos que as Sagradas Escrituras, os seus trechos, as suas passagens, possuem um sentido original, um sentido certo, apesar da sua multiplicidade de aplicações. Esses textos, os seus textos, podem ser aplicados de formas múltiplas à nossa vida, mas o seu sentido é um só, o seu sentido é original e inspirado por Deus, mas a multiplicidade infinita de sentidos defendida pelo desconstrucionismo fere essa nossa crença, essa verdade. Por fim, desconfiança. Como o desconstrucionismo busca desconstruir um texto a partir da alegação de que em todo texto há um conflito, há um paradoxo, há uma contradição, ele rejeita a autoridade textual, ele rejeita a autoridade do autor do texto. Então, o texto não possui autoridade, uma vez que ele deve ser desconstruído, ele deve ser desmontado. Nós acreditamos na autoridade textual, nós acreditamos que o autor divino é inspirado e o autor das escrituras é inspirado divinamente e que ele quis passar um sentido próprio, um sentido específico que cabe ao hermeneuta, cabe ao intérprete bíblico buscar, né? Por conta disso, nós podemos perceber que o desconstrucionismo é um método hermenêutico completamente inviável para a hermenêutica séria das escrituras, para a hermenêutica correta das escrituras, e por conta disso deve ser rechaçado, deve ser deixado de lado e não deve ser aplicado à hermenêutica da Bíblia. Bom, este foi o trabalho dessa breve análise a respeito do desconstrucionismo, da sua influência nas escrituras, do que deve ser, do que pode ser aproveitado, do que deve ser rejeitado. Aqui está a referência bibliográfica, os textos, os livros que foram utilizados para a concretização deste trabalho. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite cada dia mais a realizar uma hermenêutica, uma interpretação correta da sua palavra.